Olá, estamos começando mais um Há Controvérsias. Hoje falaremos sobre a questão do imposto, um tema polêmico, a questão de se pagamos muito imposto, se não pagamos muito imposto, se a carga tributária é muito alta, qual é a relação da carga tributária com os benefícios que nós temos. E para isso nós trouxemos novamente um convidado que já veio outras vezes e que domina plenamente esse assunto, que é o professor Mauri Silva, professor da FATEC, das FIU de Ourinhos, e que é um prazer tê-lo novamente, Mauri, para pensar num tema polêmico e eu acho que um tema importante que nós dominemos, já que está na pauta das eleições, não é? Se você pudesse apresentar para nós, para quem não te conhece ainda, acho que todo mundo te conhece, mas para quem não te conhece ainda. Eu sou o Mauri da Silva, eu sou graduado em Ciências Econômicas, com mestrado em Relações Internacionais e doutorado na área de Desenvolvimento Econômico e Relações Internacionais. Certo? E é um prazer tratar desse tema, né? Sempre convidado, então estaremos aqui à disposição. Ótimo. E professor das FIU e da FATEC de Ourinhos. Isso, professor das FIU e da FATEC de Ourinhos. Da FATEC de Ourinhos. Então, Mauri, vamos começar pensando o seguinte, fala-se que a carga tributária no Brasil é muito alta, pagamos muito imposto. Isso é verdade? Se pagamos no geral, é verdade ou isso é um mito? Então, essa é uma questão extremamente importante, porque a carga tributária ela não é homogênea para todos, né? Certo. Então, eu posso responder com propriedade, porque, coisa de uns 2 meses atrás, eu comecei a fazer um levantamento para ver o quanto eu, Mauri, pessoa física, pagava de imposto de forma global em relação à minha renda. Então, eu não tenho um número preciso ainda para o ano inteiro, mas pegando os últimos 3 meses que eu comecei a fazer o levantamento, eu cheguei a uma conclusão que é interessante, né? A carga tributária que incide sobre eu, Mauri, é da faixa aí de 25% a 26% sobre a minha renda, o que me coloca numa situação muito confortável, né? Porque isso está bem abaixo da média, né? Então, a nossa carga tributária média no Brasil é de 34%, então eu, Mauri, pago 9% a menos do que, por esse levantamento que eu estou fazendo, ainda que é preliminar, né? Que seja preliminar, sim, eu pago 9% a menos do que deveria pagar a média, né? Então, isso significa dizer que alguém está pagando esses 9 por mim, né? Então, é bom te esclarecer, né? Você, na verdade, sim, você deveria pagar, a tua faixa salarial estaria em 27,5%, que é o máximo do nosso percentual de imposto no Brasil, certo? Isso, mas você paga menos porque você tem deduções. Isso, eu tenho que te permite fazer isso. Isso, afirmativo. Mais ou menos isso. Isso. Quem, por exemplo, não tem deduções, uma pessoa que ganha 2 salários mínimos, tem noção de quanto que ela pagaria, por exemplo, de imposto? Quanto menor for a renda, mais próximo desse 34% ou até mais, né? Porque assim... Então, quanto menos você ganha, mais você paga. Mais você paga. No Brasil, então, assim que funciona. Então, isso é uma questão extremamente importante que quem esteja nos acompanhando perceba. A forma como o governo decide arrecadar impostos, ele pode praticar uma justiça social ou não, né? Então, uma característica do Brasil via sistema tributário, ele praticar injustiça tributária. Porque nós devemos separar os impostos em 2 categorias, né? O imposto progressivo, né, que é aquele que incide sobre a propriedade e sobre a renda. Então, esse imposto, da perspectiva, aí, uma análise política, analisando a questão da justiça social, o imposto progressivo, quem ganha mais, paga mais imposto. Então, quanto maior, isso, muito mais justo. Sim. Quanto maior a sua propriedade, quanto maior a sua renda, mais você pagará impostos. E o imposto regressivo, que esses impostos que incidem sobre, principalmente o consumo, né? Então, eu vou na loja, compro um televisor, compro uma geladeira, que no Brasil prioritariamente se arrecada imposto dessa forma. Então, veja, aí a lógica se inverte. Paga mais quem ganha menos. Porque assim, imagine que eu vá comprar um televisor numa loja. Sei lá, um televisor custa R$1.000, por exemplo. A alíquota de ICMS sobre um televisor desse estado de São Paulo é 18%. 18%. Então, se eu ganho R$1.000, eu pago R$1.000 no televisor, eu estou pagando 18% do meu salário, da minha renda. Mas se eu ganho, por exemplo, R$20.000, então esse valor de ICMS que eu vou pagar sobre a minha renda é muito pouco, não chega a 1%. Que é o 18% sobre o aparelho, né? Exato, então 18% daria R$180. Então R$180 para quem ganha 20 mil? Para quem ganha 20 mil reais é muito pouco. Então veja, aí a lógica é a seguinte, paga mais quem ganha menos, ou né, quem ganha mais paga menos. E aí no nosso caso, o governo arrecada muito impostos sobre
os impostos regressivos, né? Então essa é uma questão que é muito recorrente em sala de aula, que os alunos, né? Então isso é uma questão interessante, porque os alunos acham que o Brasil se paga muito imposto. Tipo, depende para quem você está falando, né? Eu, Mauri, professor, eu não posso dizer que eu pago muito imposto, que eu pago, a carga tributária que eu pago aqui, que incide sobre mim, é parecida com a carga tributária dos Estados Unidos, que é uma carga tributária relativamente baixa para aquele país, né? Então, essa é uma questão que é extremamente importante. Quem é que paga muito e quem é que paga pouco? No Brasil, a máxima é essa. Quem paga mais impostos aqui são os trabalhadores e, por isso, o trabalhador que ganha menos, né? E aí, por exemplo, ele não tem... menos reivindica. Isso, e menos reivindica, ele não tem filho na escola, então ele não pode usar isso para dedução do imposto de renda. Tem, mas não escola particular. Isso, né? Então ele não tem filho na escola particular, perfeito, então ele não paga a mensalidade, ele não tem um plano de saúde, ele não pode usar isso. Então, em geral, quem é bem instruído, que tem que tem uma infraestrutura por trás, ele tem todas essas informações e ele usa isso para diminuir a sua carga tributária. Então, quanto maior o nível de informação, menor tende a ser a carga tributária. Essa história que alguém diga, eu pago 4 meses, eu trabalho e pago imposto do ano todo, os 4 meses que eu trabalho eu dou para o governo. Isso é conversa fiada. Então, aí precisa perceber assim, quem é que está falando. Porque a impressão que eu tenho, né, quanto mais eu convivo com a realidade, quando eu estou tratando desse assunto, por exemplo, pergunto para os alunos quais são os problemas do Brasil. Que as coisas no Brasil são muito caras, de fato são, mas as pessoas, né, tem uma história que, ao meu juízo, é mal contada, é que, né, se paga muito imposto no Brasil. Quer dizer, se paga em termos médios, mas efetivamente quem é que se paga? Eu vou pegar um tema que seja bem recorrente e seja interessante, que é a questão do combustível, né? Sim. Se você pensar que você vai num posto de combustível, você coloca, abastece seu carro com gasolina, vou usar como referência, né, 40% do valor que você deixa lá é carga tributária. Né, mas o governo federal sabe que a gasolina é um tipo, ou o combustível é um tipo de bem que é extremamente essencial. Sim. Então você vai aumentando o preço, as pessoas continuam comprando. Claro que as pessoas tentam se adaptar, mudar hábito de consumo, mas eu posso ficar sem almoçar fora, eu posso ficar sem ir ao cinema, mas sem abastecer o carro eu não consigo, né? Então ele aumenta a carga tributária e a arrecadação não cai. Então o governo ele gosta muito de cobrar impostos sobre o combustível por conta de que é um tipo de a reação, a resposta do consumidor, por mais bravo que ele fique, por mais incomodado que ele fique, ele continua abastecendo. Então esse tipo de situação é um problema, porque nós sabemos que a matriz de transporte depende de combustível, né? Então automaticamente quando ele cobra muito imposto nesse produto, isso se espalha por todos os outros tipos de produto, que é um defeito cruel, porque na verdade a minha compreensão sobre o tema é que é um tema espinhoso, né? A reforma tributária, eu ouço falar desde criança que ela é necessária. A minha percepção de reforma tributária, ninguém encara o problema, e a melhor reforma tributária que nós tivemos hoje, que nós tivemos até hoje, melhor dizendo, foi feita nos governos militares. Mas aí, um governo militar, com todo o poder e com a força que tinha, a população não se esperneava, né? Então, veja, isso nós estamos falando dos anos 60, né? E depois de lá para cá, o sistema tributário se tornou caótico. Né? O sistema, ele é muito complexo, ele é muito caro para ser mantido, e todos sabem que quem tem conhecimento sobre o assunto sabe que isso tem que passar por uma reforma tributária profunda, mas não é no sentido de reduzir a carga tributária, é no sentido de redistribuí-la. Né? O regime militar, ainda assim, era muito injusta. Né? Injusta, mas... Mexeram com poucas coisas. Mas, veja, é ali que se faz uma reforma tributária, onde as competências, você cria os impostos progressivos, né, de forma mais contundente. O problema é que lá para cá o sistema tributário, e para simplificar também, né, ainda que tinha os impostos regressivos tal como estavam, mas foi pensado e distribuído. O problema é que de lá para cá as coisas pioraram, porque vão criando uma série de impostos em cascata, regressivos, e que está incidindo basicamente. Se tornou bem mais injusto, não tenha dúvida. Sem falar do ponto de vista da burocracia, que é outro problemão, né? Com os empresários se debatem aí para fechar a parte fiscal de tributos, é muito complexo. E poderia pegar o caminho contrário, né? De descomplicar e cobrar imposto sobre a propriedade, porque aí todo mundo sabe o tanto que está pagando. Né? Então vamos falar sobre isso depois no próximo bloco, mas assim, só fechando, quer dizer, então é um mito que o imposto é muito alto no Brasil. Não. Né? Não tenha dúvida, né? É alto para quem e baixo para quem, né? Isso tem que se pensar. Sim, né? Não tenha dúvida. Tá, a gente volta nisso depois dos comerciais. Muito obrigado.
O A Controvérsia de volta, hoje falando com o Mauri da Silva sobre a questão dos impostos no Brasil. Mauri, eu acho que assim, você ficou bem claro no primeiro bloco como é que não se paga igual o chororô de que pagamos muito imposto, é de quem paga menos grita mais. Há casos, inclusive, que eu já ouvi certos cálculos que foram feitos, que um profissional liberal que ganha muito bem, por exemplo, né, mas liberal, que não tem imposto na fonte, ele paga em média aí, com alto salário, 11% de imposto. Porque além de conseguir esconder parte do que ganha, além de conseguir não dar nota em muita coisa, além disso também tem muito desconto, porque filho em escola, né, e outros descontos que aparecem, como saúde, paga plano privado e tal, que você acaba pagando 11%. Enquanto você me disse que alguém ganha 2 salários mínimos, 1 salário mínimo, que não paga imposto na fonte, às vezes paga mais de 30%. Quer dizer, paga mais imposto do que o imposto que é o máximo do teto no Brasil. Então isso foi posto, está colocado, né? Mas tem uma outra questão, um outro mito talvez, que a carga tributária no Brasil é muito mais alta que em qualquer lugar do mundo, que temos a maior carga tributária do planeta. Isso é verdade, Mauri? Não é verdade. Né? É mais um mito. Mais um mito. É interessante, né? Eu que estudo o tema, né? Eu gosto muito de navegar pela internet. A internet é uma coisa fantástica, né? Mas você não viu o Facebook ainda. Pois é uma revolução. Né? Mas eu vejo muito desses vídeos, porque e as pessoas em tom de indignação, né? Sim. Daquele rompante, o Brasil é um país a maior carga tributária do mundo. Né? Mais que os Estados Unidos. Exato, mais que Estados Unidos, mais que isso. Né? Eu sempre brinco com os alunos quando eu estou tratando do tema, né? É só vir para a minha aula que eu desafio ele comprovar cientificamente que o Brasil é o país da maior carga tributária do mundo. Na verdade, o Brasil é um país de carga tributária intermediária ou média. Não é a carga tributária não tão baixa, mas também não é tão alta. Tem países que a carga tributária chega a 55% da renda. Noruega, por exemplo, né? Mas que é um país invejável. Eu gostaria de morar lá. E lá embaixo tem qual? Lá embaixo nós temos, na verdade não é o de menor carga tributária, mas eu vou falar de alguém que é próximo aqui, porque eu brinco com os alunos, né? Vocês quiserem pagar pouco imposto, vão para o Paraguai. Sim. Né? Porque a carga tributária lá é de 12%. Aí você vê se você quer morar no Paraguai ou na Noruega. Pois é, essa aqui. Qualidade de vida você quer. Exatamente. Não, a questão é justamente essa, né? Você quer... E esse é um problema importante, porque não há soluções simples para problema complexo. Exatamente. A população precisa entender o seguinte: se eu quero um serviço de qualidade, se prepare para pagar impostos mais altos. Então não dá para imaginar que você vai ter um serviço de qualidade da Europa, da Noruega, Alemanha, Suécia, com os impostos do Paraguai. Sim, nem do Brasil. Esqueça, tão pouco, né? Mas é que eu sempre ouço isso, né? Uma questão interessante, há pouco tempo veiculou uma reportagem da grande mídia aí falando do Paraguai, que as indústrias estão indo para lá, né? E eu sempre sou questionado sobre isso, né? Sim, fala muito sobre isso. Eu trato do tema, é objeto de discussão, né, em classe, né? E eu digo para ele o seguinte: olha, isso não é uma estratégia do Estado paraguaio, né, de transformação da sua base produtiva e transformação social. Na verdade, isso é mais uma reação do empresariado, especialmente do empresariado brasileiro, que está indo para lá por 2 motivos, porque a carga tributária, 3 motivos, né? A carga tributária é mais baixa, a eletricidade é mais baixa, a energia elétrica, né? E as leis sociais são mais frágeis, né? Sim. Então, não tenha dúvida que isso facilita a produção. Mas veja... E a exportação mais fácil isso, também. E aí, essa aqui é a questão. Eles não estão produzindo para atender a demanda dos paraguaios. Do Paraguai. A questão é mercado externo, seja para mandar para o Brasil ou seja para terceiros mercados. Não paga imposto quase nenhum, gera emprego mais que um salário baixo, que é até maior que o Brasil, mas como ele não tem nenhum benefício praticamente no Paraguai, tem que pagar por tudo, não é? Não tem saúde pública. Sim. Praticamente a escola pública, né, precaríssima. Então ele tem que pagar por tudo. Por mais que ele ganhe um pouco mais no salário em relação ao Brasil, ele não tem nenhum benefício social. Não tem universidade pública. Não há. Então essa é uma questão interessante, porque a infraestrutura pública, você a tem, ou ela é desenvolvida com financiamento de impostos. Né? Sem uma carga tributária para tal, você não consegue manter um sistema de educação minimamente aceitável. Então educação tem custo. Né? Para nós melhorarmos a nossa educação aqui, precisa de mais dinheiro, não menos dinheiro. Não tem solução. Então, por exemplo, eu tenho conversa com os alunos, então é uma aula dialogada, tem espaço para as pessoas. Eu entendo a indignação com relação à questão dos impostos, justamente porque ela não é bem tratada, ao meu juízo. Eu, por exemplo, não gosto da discussão tal como ela é posta, porque eu preciso do Estado. Então, eu não posso sobreviver, eu não posso pagar a segurança privada. Sim.
Então eu preciso de segurança pública. Sim. Então quanto melhor for a segurança pública, melhor é para mim. No Brasil se gasta muito com segurança pública, né? Não tem a dúvida. A violência que temos. Pois é, e aí você tem uma demanda por recursos cada vez maior, né? Você deixa de investir em educação, depois lá na frente você tem que investir com mecanismos de punição, de condenação e assim por diante. Que não é uma coisa muito... Sim. Não é nada inteligente, né? Vamos comparar, que é bom de comparar sempre. O brasileiro adora comparar tudo com os Estados Unidos. Sim. Né? Tudo. Porque lá não tem eletrônica, porque lá não presta. O que tem lá é bom, o que não tem, não presta. Não é? Então é bom de pensar nisso. A questão dos impostos. Lá o imposto sobre a renda, o nosso imposto sobre a renda, que o mais alto é 27,5%. Lá o imposto mais alto sobre a renda é 39%. É isso. É isso. É. Quer dizer, então sobre a renda eles pagam mais impostos que nós, nos Estados Unidos. E um número que talvez seja mais alvissareiro ainda, né, que salta aos olhos, é que a maior parte dos impostos arrecadados nos Estados Unidos vem sobre a propriedade sobre a renda. Né? Esse número está na casa dos 60%, 70%. A base total de arrecadação incide sobre a propriedade e a renda. Então é um sistema tributário mais justo que o nosso. E aqui é o contrário, né? Aqui você tem quase 50%, 52%, 53% é sobre a... Sim. Sobre os impostos indiretos, regressivos, aí ICMS e assim por diante. Então, mas, assim, só para sintetizar, é bom pensar o seguinte, quer dizer, a gente fala assim, mas nos Estados Unidos os produtos custam mais barato, porque não tem imposto sobre produtos, mas tem muito mais imposto sobre propriedade e muito mais imposto sobre renda. Sobre a renda. E para que vocês tenham uma ideia de como é a questão de arrecadação de impostos nos Estados Unidos, é só lembrar-se que o Al Capone não foi preso por conta de outras coisas que ele fez, mas ele foi preso justamente por problema de sonegação. Lá nos Estados Unidos, você brincar com o fisco é uma coisa problemática. Quantas celebridades aí do mundo hollywoodiano estão presas ou ficaram presas por conta disso, né? Tem a certeza da punição, a certeza da punição e é uma preocupação muito efetiva do Estado em arrecadar por meio desse sistema, né? Que são coisas que o Brasil precisa amadurecer muito ainda, né? Sim. Eu vejo essa preocupação, esse debate é extremamente importante, porque o caminho é por aí mesmo, né? Então, a perspectiva é muito simples. Se tem mais gente pagando impostos, né, o peso vai diminuir sobre os contribuintes. O problema no Brasil é que quem efetivamente paga imposto nessa carga que eles falam que é alta, e essa sensação ela é verdadeira, são os pobres. São o pessoal que ganha aí principalmente até 5 salários mínimos. Né? Esses têm uma carga tributária muito alta, né? Que é o exemplo que eu disse. Se eu, que sou classe média, pago 9% a menos do que a média, alguém está pagando por mim. Aquele impostômetro é um então, exato, é um exercício para chamar atenção. Absurdo, assim. Absurdo. Não, não serve para nada. A minha percepção, eu acho assim, ele gera um debate que eu acho que é importante. Mas eu não vejo esse debate sendo bem capitaneado. Porque aquele é um número que está ali. No total, bruto. Porque me parece que é o exercício da disfarçatez, né? De não ter um sistema de... Né, a educação que seja emancipadora, né? Porque você dá um dado bruto e a pessoa não está preparada para tratar aquele dado, aquela informação, né? Ela vai gerar um efeito tal como a gente conhece. As pessoas olham, não, mas nós pagamos muito imposto aqui porque tem corrupção, porque tem corrupção tem em todos os lugares. Tem em todos os lugares, e assim, eu sempre respondo da seguinte forma, olha, aquilo que é da economia subterrânea, que é o submundo, nós efetivamente não sabemos o quanto que é. Uns falam que é 10, outros falam que é 20. Eu efetivamente não posso falar de algo que eu não sei. Eu sei que ela existe, está aí, permeia a sociedade, mas eu prefiro tratar daqueles problemas que são aparentes, que são visíveis. Se você assim, no Brasil tem mais corrupção que nos Estados Unidos. Como que eu sei? Que dado eu tenho? Pois Porque ela não tem apuração sobre isso, mesmo que não tenha estatal. A gente sabe que a corrupção é muito grande entre as empresas e governos, né? Teve casos históricos sobre isso. Não dá para falar que hoje é o período mais corrupto da nossa história, porque eu não avaliei antes, nunca tive um levantamento, não essa tive, preocupação. Nenhum tipo de punição e nenhum tipo de levantamento, eu não sei. Agora, que todos os países têm corrupção, todos têm corrupção. O ser humano é o mesmo, tem ganância, tem vontade, se tiver espaço para isso faz. Talvez um pouco mais, um pouco menos em alguns países. Agora, que há, né? Não tenha dúvida. Então, não é essa a causa da questão dos impostos. Acho que um tema uma questão, que seja cabível para essa questão é pensar, tem um economista que eu gosto muito, um norte-americano, chamado Robert Reich. Ele é um crítico do atual modelo econômico, né? E ele era secretário do trabalho na gestão Clinton. Ele ficou lá por 2 anos,
ele pediu para sair. Falou assim, por quê? Porque essa política não é feita para o trabalhador médio americano. Aí, veja, se nós pensarmos o efeito Trump, tem um pouco a ver com isso, porque as políticas públicas da era Reagan para cá, e Clinton, que sempre que é evocado como democrata, que está pensando nos trabalhadores, pelo contrário, está pensando no grande capital. Então, para pensar assim, você tem uma empresa de grande porte, ela pode entrar em regime de falência, vai ter um tratamento fiscal específico para isso. Mas o trabalhador não pode recorrer à falência. É impossível. É impossível. Então, olha, só por aí você percebe dois pesos e duas medidas. Sem falar que, por exemplo, de Reagan para cá, o que eles vêm fazendo? Vem reduzindo os impostos das grandes fortunas, né, das pessoas com poder aquisitivo e renda e riqueza mais elevada, né, e aí você tem dificuldade de arrecadar na mesma proporção, e isso não é proporcional, né, porque o trabalhador não recebe esse mesmo benefício, o que é muito parecido, isso é colado, aqui no Brasil isso aconteceu muito também, né, então é um problema interessante. A gente volta a falar sobre isso, Maurício. Eu queria até comparar um pouquinho os impostos, você trouxe uns dados aí, né, dos outros países, comparar um pouquinho com o Brasil para poder quebrar um pouquinho esse mito, né? Papo interessante, mas a gente volta, pode falar. Não, perfeito, próximo intervalo. Tá, então a gente volta daqui a pouco, depois dos comerciais, para falar um pouco mais sobre isso. O Maurício tem bastante dados aí sobre isso, para entender mais sobre a carga tributária e os impostos no Brasil. Até já. Recebo aqui o Maurício da Silva, professor das FIU e da FATEC. Nesse bloco, vamos pensar um pouquinho sobre a questão da carga tributária no mundo, assim, né? Como é que ela se dá. Primeiro, pensar o seguinte, quando eu falo assim, bom, os americanos talvez tenham uma carga tributária no geral, se a carga tributária sobre o salário é maior que a nossa, no geral, a carga tributária americana é um pouco menor. Né? A carga tributária nossa total, estado, município, né, federal, daria mais ou menos 34% no Brasil, e está assim há muito tempo, né? Os governos têm mantido essa carga, que aumentou um tempo atrás, e tem ficado assim. Eu tenho uma carga tributária sobre uma renda muito menor. Lá eles têm uma carga tributária menor no total, mas sobre uma renda muito maior. Como é que funciona isso? Para nós? Então, uma questão importante quando se trata de impostos, e para associar a questão dos impostos com a qualidade dos serviços públicos prestados pela nação, isso está condicionado pela renda per capita ou pelo poder aquisitivo dos trabalhadores, né? Tá. Então, eu me lembro que durante a COP de 2014, manifestações muito acaloradas, com eu quero hospital padrão FIFA, eu quero rodovia padrão FIFA, padrão isso, padrão aquilo, né? Eu sempre brinquei com os alunos, olha, com a carga tributária que nós temos, principalmente com a renda per capita que nós temos, nós jamais teremos hospital padrão FIFA. Porque a carga é alta, tributária, alta não, porque a carga é média, mas a renda é muito baixa. Mas a nossa renda é muito baixa, então para quem esteja nos acompanhando possa ter uma dimensão do que eu estou falando, então eu vou trabalhar com os extremos, né? Eu separei um dado aqui, por exemplo, da Noruega. Certo. Né? Então a Noruega, a carga tributária lá é 54% do PIB. Tá. Né? A nossa é quanto, só para comparar? A nossa é 34%. A nossa é 20% menor que a deles. Então, veja, então é 54% do PIB, e lá a renda per capita deles anual significa dizer o seguinte, que cada cidadão norueguês, em média, ganha $70.000 por ano para custear as suas despesas. Essas pessoas podem viajar muito, como é muito comum, com uma renda per capita dessa. Então, eles pagam, na verdade, eles pagam metade do que eles ganham de imposto. Mais que a metade. Mais que a metade. Mais que a metade. E eles ganham $70 mil em média por cada cidadão norueguês. Nós, isso. Só para comparar, nós pagamos 34? Nós pagamos 34, mas a nossa renda per capita é 13. Né? $13 mil. Perdão, 8.600, 9 mil dólares. Com essa questão do câmbio, isso que eu ia falar, a mudança no câmbio caiu. Então, olha a diferença, vamos marcar bem isso para as pessoas entenderem a diferença, né? Quer dizer, a renda per capita anual da Noruega é $70 mil. $70.000. Aqui é $8 mil. Então nós temos um tributo sobre 8, e eles tributam sobre 70. Olha a diferença de arrecadação. Pois é, fazendo um exercício matemático simples, né? Então nós estamos falando aí de 7 vezes 5, 35. Então cada cidadão norueguês deposita nos cofres públicos anualmente, seja União, estados e municípios, né? $35 mil. Então, com $35 mil
Para cada cidadão? Para cada cidadão deposita isso a título de imposto. Na verdade, dá um pouco mais, né? Sim. Mas que seja 35 mil dólares. Mais ou menos 100 mil reais. Pois é, dá mais, né? Então, você está falando de 100 baixo. Cada cidadão entregaria o equivalente a 120 mil reais de imposto todos os anos. Então, evidentemente que isso gerará condições de você ter um sistema de educação de excelente qualidade, desde que bem governado. Sim. Mas educação, saúde, segurança pública, tudo funciona melhor. Ele prefere pagar 50% de imposto, mas ter um país decente. Não equilibrado, com menos desigualdade, não é isso? Isso. É uma troca. Essa é uma questão, um pacto social. Essa é uma questão que me parece resolvida para eles, né? Eu não vejo grandes reclamações. Na verdade, o que eu vi com bons olhos, por sinal, né, em um determinado momento, na verdade, na Escandinávia toda tinha uma discussão com relação à questão da educação, se gastava muito, e de fato se gasta mesmo, né, no sentido de reduzir recursos para a educação. A população norueguesa, a população sueca foram as luzes, não, nós não queremos. Né? Não quer reduzir a carga tributária. Não mexa nisso, do jeito que está, é como nós gostaríamos que ficasse. Então a sociedade entende que é por aí o caminho de se tornar uma cidade mais homogênea, menos desigual. E assim, com a porta aberta. E assim por diante. Pois não tem essa preocupação de colocar cerca elétrica e tudo. Então isso é interessante. Deixa eu só comparar então. E os americanos, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos a carga tributária deles é de 26%. Quer dizer, metade da carga tributária da Noruega. Da Noruega. Né? Mas eles têm uma renda per capita de 55 mil dólares. Muito menor que a Noruega também. Muito menor, mas isso significa dizer também que os americanos, ou cada americano, entrega para os cofres públicos lá 25 mil dólares, 26 mil dólares por ano. Quase 70 mil. Assim. Que é uma quantia considerável, pensando numa dimensão de 350 milhões de habitantes, então isso vai dar para eles uma condição fantástica de... Mas a saúde pública é precaríssima, não existe praticamente? Então, essa que é a questão, né? Mas esses 26% não é suficiente, por exemplo, para dar um sistema de educação superior público, de qualidade, dar um serviço de saúde pública, né? Então isso... É uma educação precária também. Pois eles têm problemas, apesar de ter as melhores universidades do mundo, mas é muito heterogêneo. Tem universidade, tem serviço de educação lá que é sofrível também, exatamente. Né? O que significa dizer o seguinte, eles pagam em relação, por exemplo, ao Brasil, 9% a menos de impostos em relação do que o PIB, mas eles não têm sistema de saúde, têm sistema de educação. Né? Então isso é um número interessante para nós refletirmos aqui, se nós queremos regredir para 25%, 26% que seja, e destruir totalmente o SUS, e destruir... Porque vamos pensar também, né, a Rede Superior Pública de Educação. É o maior sistema de saúde do planeta. Sim. Bem ou mal, atendemos mais de 100 milhões de pessoas. Ninguém faz isso no mundo. Não há uma experiência. Isso tem um custo. Não há uma experiência como essa. É elevadíssimo, né? Então, e vacinação no Brasil. Vacinação. Remédio para certas doenças que nós fornecemos. Cirurgias como o INCOR, Instituto de Transplante de Coração. Nós oferecemos muito serviço de saúde por conta dos impostos, não é isso? E acho que não é bem... Pouco sim, em relação pagando pouco. Renda. Pois é, independentemente se pagou ou não. Né? Eu tenho um caso na família de uma cunhada que teve um linfoma, né? um câncer grave. Né? Eu me lembro que o meu irmão, quando ficou sabendo, ele ficou transtornado, porque é um tratamento caro. E aí ele, na rede pública, pode ficar tranquilo que o tratamento é 100% custeado pelo Estado. E o tratamento você vai perceber que, né, a pessoa falando para ele que é de primeiro mundo. Depois que passou, né, que já teve o tratamento e com êxito de 100%, hoje eu recebi um tratamento que eu jamais imaginava. Hoje eu não falo nada do SUS, mesmo sabendo que tem essa disparidade. Né? Você vai num posto de saúde, às vezes não tem um dipirona, não tem isso, não tem aquilo. Por outro lado, você tem um tratamento de câncer que exemplo que é oferecido. Então, no Brasil... vacinação que é exemplo. Isso. No Brasil nós temos um problema que é supervalorizar os problemas e não valorizar aquilo que nós temos de bom. E valorizar os países de fora, como os Estados Unidos. Síndrome do vira-lata, do vira-lata, sim. Aqui nada pressa, lá tudo é perfeito. Exato, esse é um problema, né? Que o meu juízo é muito grave. Então, para que isso fique mais claro, então, como é que nós podemos imaginar ter um serviço de saúde, um serviço de segurança pública, né, com a mesma qualidade dos países europeus, se lá eles entregam muito mais dinheiro para os cofres públicos do que nós, né? Então, exatamente. Eu sempre brinco, se não quiser pagar imposto ou pagar muito pouco, o caminho é o Paraguai, porque lá de fato se paga pouco. Então, estou falando de... só mudar para lá. Pois é, 12% do PIB em termos de imposto, que é 3 vezes menos do que nós aqui. Sim. Né? Mas a renda per capita do
do paraguaio é de 3 mil, 4 mil dólares. Então, veja, a nossa renda, a renda per capita do Paraguai é 4 mil 4 mil dólares ano. Né? Não paga imposto. Muito pouco imposto. Muito pouco imposto. Não tem nada de serviço público. Não tem nada de serviço público. Né? Depois a nossa renda é 8. É 8. Né? Que é o dobro do Paraguai, pouco ainda. Mas ainda sustentamos com o nosso imposto sobre 8 um sistema de saúde monstruoso, faculdades públicas, universidades públicas. E é bom pensar, né? A nossa Constituição Cidadã de 88, que prometeu muita coisa, ela nos encareceu, ou seja, exigiu mais impostos para isso. Para poder ir fechando a conversa de hoje, infelizmente, nosso tempo passa muito rápido, mas assim, essa Constituição Cidadã, que oferece muita coisa, tem um preço. E se nós queremos escola de qualidade, universidade para todos, e se queremos tudo isso, isso tem um preço, né? Não tenha dúvida. Um país que queira se transformar, ele precisa resolver esses problemas de desigualdade. Né? Eu não uso a palavra igualdade porque eu não acredito nela, né? Mas nós precisamos refletir sobre a desigualdade e tentar reduzir esses abismos. E isso não tem como, numa sociedade capitalista, se não for pelo Estado e fazer essa mediação. Né? Acho que essa é uma história que não foi bem contada para a população. Né? A Constituição Cidadã, ela teria que ter um custo maior para a população, né? E isso não foi... Junto com ela, talvez uma reforma de impostos, né? Sim. Então, é relação custo-benefício. Né? Você vai receber esse benefício, mas tem esse custo, e convencer a população de que isso é importante. Eu não tenho dúvida que o trabalhador seria o maior beneficiado com isso, ele imaginar que o filho dele possa ir para uma escola de boa qualidade, né? Receber uma educação que eu julgo emancipadora, que as pessoas tenham um senso crítico, sistema de saúde. O caminho talvez seja assim, então repensar os impostos, não baixar impostos, tornar mais justo. No primeiro momento, você tem que repensar a carga tributária. Você só pode reduzir a carga tributária se você tiver certeza que aquele dia não vai fazer falta, o que não é o nosso caso aqui. Não é o nosso caso. Não podemos, nesse momento, nos dar o luxo de reduzir a carga tributária. Talvez taxar grandes fortunas, talvez taxar mais a propriedade e a renda e menos os produtos. Isso é mais justiça. E por aí vai, né? E principalmente melhorar a competitividade em relação aos produtos importados. O nosso grande problema é esse, né? Porque você tributa os bens de consumo, né? Ele fica muito caro aqui, e aí as pessoas vão para fora, ou mesmo pela internet, né? Compra pela internet e percebe que lá é muito barato. Então esse é um problema que para nós é terrível, né? Sim, hoje eu diria que é o grande problema, você melhorar a competitividade daquilo que fazemos internamente aqui. E uma das formas é você repensar a carga tributária. E aumentar a renda. E com isso você precisa melhorar a qualidade de renda. Eu acho que essa coisa das pessoas que vão para fora do país, que compram coisas pela internet, que vêem os produtos baratos nos Estados Unidos, acho que porque o produto é barato, eu acho que tem pouco imposto nesse país. Tem pouco imposto sobre o produto, mas não tem pouco imposto no total. Eu sempre brinco com as pessoas, né, porque aquilo que você come nos Estados Unidos, geralmente, que é muito barato, não foi feito lá. Não foi feito lá. Mas isso é uma questão importante. Mauri, assim, tinha muito mais coisa para falar, o papo é sempre agradável. Eu espero que as pessoas tenham compreendido um pouco nosso tema aqui, desse mito do imposto alto, reflitam sobre isso, até porque a eleição, esse ano é um ano eleitoral, e é bom ouvir o que os candidatos têm a dizer sobre isso. Né? Se quiser dizer alguma coisa para poder encerrar, infelizmente o tempo foi curto para tudo. Eu agradeço o convite, é um imenso prazer retornar à casa. A grande questão é, eu sempre vou dizer, não tem soluções fáceis para problema complexo. A questão dos impostos, eu sempre vou dizer assim, a melhor reforma tributária é aquela que eu fico atrás da árvore, não vou pagar imposto e transfiro a responsabilidade para outros. Essa é a melhor reforma tributária para mim, mas eu devo pensar enquanto coletivo, né? A solução é coletiva para esse país, né? Perfeito. Preocupação. Que país queremos, né? Que país queremos para nós? Para nós e para os nossos filhos, né? Uma Noruega. Bom, Mauri, muito obrigado pela presença. Sabe, é sempre um prazer tê-lo aqui, sempre muita informação que você traz. O Há Controvérsias fica por aqui, infelizmente, tempo curto para um assunto tão importante. Voltamos na próxima semana. Você pode acompanhar nosso programa pelas redes sociais, pelo site da TV, grptv.com.br e pelo YouTube. Ficamos por aqui hoje. Até a próxima. GRPTV, feita para você.